Olá, seja muito bem-vindo ao canal Resumos de Odonto. Que bom que você chegou até o nosso canal, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai continuar nossa playlist de endodontia e vamos abordar hoje a respeito da medicação utilizada no tratamento endodôntico. Então, como a gente já disse aqui em outros vídeos aqui do canal, existem diversos tipos de tratamento pulpar. Então, a gente pode optar por uma pulpotomia, por uma técnica pulpar direta, indireta. Então, isso vai depender muito da indicação. E nessas indicações, algumas dessas técnicas precisam ser colocadas entre as sessões uma medicação. E é sobre essas medicações que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Mas antes de começar o nosso canal, não se esquece de se inscrever aqui, que a gente tem vídeo toda semana. Então, se inscreva no nosso canal e já curte esse vídeo que vai ajudar muito a gente. Gente, a medicação intracanal, ela é nada mais nada menos do que uma medicação que a gente utiliza ali após fazer a instrumentação e a limpeza após o sistema de obturação, antes do sistema e durante a obturação. Então, o que a gente faz? A gente abre, ali aquele canal radicular, detecta os canais pulpares, faz a limpeza com os instrumentais, com as limas, com as brocas de Gates, e depois a gente vai utilizar essa medicação. Então, essa medicação ela pode ser utilizada somente na porção coronária e radicular, ou então até mesmo entre essas porções. Então, isso vai depender da indicação. Então, a medicação intracanal, a gente vai ver, existem várias no mercado, mas a que é mais utilizada hoje é a de hidróxido de cálcio, que é o PA, Então, esse hidróxido de cálcio ele é diferente do hidróxido de cálcio utilizado como um cimento, ou até mesmo o de dentística. Então, a medicação intracanal, ela vai ser utilizada nos casos em que o tratamento endodôntico ele não pode ser concluído em uma única sessão. Então, um dos exemplos dessa medicação intracanal é a proteção pulpar direta. Então, na proteção pulpar direta, a gente pode vir a utilizar, um desses medicamentos que a gente vai falar nesse vídeo. Bom, então, as medicações intracanais, elas podem ser, além de dentes em que não é concluído em uma única sessão, outros casos são polpa necrosada. Então, a polpa que está necrosada com ou sem a lesão periapical, então, a depender se esse elemento dental tem a presença de um abscesso, de alguma lesão no periápice, daquele paciente, pode vir sim a ser indicado um dos medicamentos que a gente vai estudar. Ela é contraindicada em tecidos pulpares vivos, mas pode vir a utilizar, tá? Quando a gente vai utilizar a polpa viva? Quando há falta de habilidade técnica do profissional, quando a instrumentação está além do limite CDC, um canal que tem uma anatomia muito complexa, uma ruptura da cadeia séptica, então nesses casos a gente pode vir a utilizar a polpa viva. Então aqui a gente tem a polpa viva, mas essa aqui no caso é envelhecida e ela foi utilizada na medicação intracanal. Então por que a gente usa a medicação intracanal? Porque depois que a gente faz aquela limpeza, tanto com solução irrigadora com os instrumentais, ainda existem micro-organismos dentro do canal radicular. E aí a gente vem e coloca essa medicação intracanal para evitar contaminação de uma sessão para a outra. Bom, então quais são os medicamentos mais utilizados? Existe o hidróxido de cálcio, que é o mais utilizado no mercado. Existe o paramonoclorofenol canforado, o formocresol ou ticresol formalina e a associação de corticosteroide e antibiótico, que é um medicamento anti-inflamatório e antibiótico que a gente pode vir a utilizar ali naquela câmara pulpar, que vai estar sem o tecido pulpar ou não, depende da indicação da técnica. Então, esses medicamentos, eles são utilizados, e indicados principalmente para a polpa necrosada. Então, como é a polpa necrosada? Em geral, as bactérias elas vão estar ali dentro dos tubos dentinários, nos canais radiculares, então tudo vai estar contaminado com aquela bactéria. Então faz aquele preparo químico, com os instrumentais, com a solução irrigadora, e depois a gente utiliza essa medicação intracanal para eliminar aquela quantidade restante de bactérias que ficam principalmente nas ramificações. Então a solução irrigadora e os instrumentais eles não são os únicos capazes de tirar todos aqueles micro-organismos. Então,
o medicamento ele vem, né, com o intuito de inibir a proliferação bacteriana residual. Só que é claro que esses medicamentos eles vão ter um tempo de ação diferente, que é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Bom, primeiro a gente tem o hidróxido de cálcio, que é o mais utilizado, né, como a gente disse. Esse geralmente vai ter um tempo de ação de 14 dias a 30 dias, então ele tem um tempo de ação mais longo. O segundo, ele vai ter um tempo de ação de 48 horas, onde ele vai ser muito mais efetivo, e depois ele vai cair a sua ação, então vai cair cerca de 50% até os 14 dias subsequentes. O terceiro, o formocresol, ele também segue o mesmo patamar, né, do superior por até 48 horas, mas ele não é prolongado por 14 dias, porque ele é muito tóxico, a gente vai ver ainda sobre o formocresol. E a associação de corticosteroide e antibiótico só tem um tempo de ação de até 48 horas. Então, com isso, né, a gente já consegue ter a preferência dos nossos materiais. Então, qual é o primeiro que a gente vai estudar? É o hidróxido de cálcio. Então, o hidróxido de cálcio, como a gente disse anteriormente, ele é o material que vai ser mais indicado em casos de necrose pulpar e pulpectomia. Então, ele não vai ter a mesma formação, né, do hidróxido de cálcio que a gente utiliza em dentística, ele é diferente. Ele vai ter uma base forte, ele vai ter um pH alcalino entre 12,6. Ele tem, né, como a gente diz, uma empregação tanto no Brasil quanto no mundo, então ele é utilizado em todo o mundo. Ele tem uma base muito forte, então isso vai fazer com que ele haja uma ação por contato. Ou seja, é um material que quando a gente faz a instrumentação, ele tem que estar em contato direto com o canal. Então, para ter uma ação boa, para ter esse pH alcalino de 12,6, ele precisa estar em íntimo contato com aquelas paredes do canal. Então, a gente utiliza esse medicamento, a gente vem com um papel um cone, né, um papel de cone de gutapecha, ou até mesmo um cone de papel, e a gente vem e coloca aquele material em toda a parede do canal, para fazer com que haja um preenchimento correto com esse hidróxido de cálcio. Então, não pode colocar simplesmente lá e ficar com falhas, porque ele não vai ter a sua ação completa. Ele vai ser uma atividade antimicrobiana espessa, né? Então, vai ter uma atividade que vai ser de todo aquele canal, então ela vai ser muito alta. E em casos onde há a primeira sessão, por exemplo, eu tive uma abertura coronária nessa sessão, mas o meu paciente teve que sair mais cedo, então aconteceu alguma coisa e não deu para terminá-lo, deixou para a última sessão. A gente não vai optar por utilizar o hidróxido de cálcio, tá? Porque como ele tem um íntimo contato, ele precisa que haja um contato direto com aquelas paredes do canal. Então, quando você faz só uma abertura coronária, não vai estar 100%. Então, vamos evitar utilizar esse material e vamos optar por outro. Ele pode ser utilizado tanto em casos, né, de necrose pulpar quanto pulpectomia, ou seja, quando há remoção do tecido pulpar vivo. Então, é uma das indicações dele, né, como a gente disse anteriormente. Ele vai ter dois tipos de propriedades. Propriedades antimicrobianas, onde ele vem fazendo a inibição de algumas enzimas bacterianas a partir da ação de uma membrana citoplasmática e vai dissociar em forma de íons. E ele também vai ter propriedades biológicas. Então, nisso, ele vai motivar um efeito mineralizador e isso é muito bom nele. Acho que é a principal característica do hidróxido de cálcio. Então, ele estimula odontoblastos a formar dentina, vai estimular os sementoblastos a formar cemento e vai estimular os osteoblastos a formarem osso, ou seja, ele é um ótimo estimulador, então tem esse efeito mineralizador. Então, em caso de dente com ápice aberto, por exemplo, em casos que tem, né, aquela lesão periapical, a gente pode vir optar pelo hidróxido de cálcio para ele fazer essa estimulação dessa formação dessas células. Então, aqui um pequeno esqueminha, como a gente explicou anteriormente. Então, primeiro, o hidróxido de cálcio, ele vai fazer a dissociação em íons, vai liberá-los em cálcio e hidroxila. Isso vai estimular o efeito da mineralização, né? Como a gente disse, vai estimular a formação dessas células, né? Osteoblastos, sementoblastos. E aí vai formar sais de cálcio, que formam carbonato de cálcio. E assim vai formar a barreira de dentina, né? Que a gente viu anteriormente. O segundo que a gente vai ver hoje é o formocresol. O formocresol ele pode vir a ser utilizado quando não instrumentou o canal radicular inteiro.
Então, como a gente viu, né, o hidróxido de cálcio ele é contraindicado nesse caso e o formocresol ele vem como alternativa. Então, ele é bastante efetivo sobre bactérias anaeróbicas, mas deve tomar muito cuidado porque ele é citotóxico. Então, ele tem uma ação discreta por contato e forte por volatização. Então, ele não é, ao contrário do hidróxido de cálcio, ele vai agir por volatização. O que é isso? Bom, ele vai agir à distância, ou seja, não fez uma instrumentação ainda, pode utilizar o formocresol. Então, a gente vem com a bolinha de algodão, embebida nesse formocresol, né, que é um líquido, e esse líquido ele vai liberando ali naquela cavidade. Esses vapores, né, eles vão ter uma ação antimicrobiana ali, eliminando aqueles micro-organismos. Aí depois remove aquele excesso, né, ali com gás, coloca depois uma bolinha ali na câmara pulpar e depois a gente sela a cavidade com IRM. Então, o formocresol é um material bom, só que ele tem essa desvantagem de ser citotóxico. Em canais que foram neutralizados, instrumentados totalmente, a gente não é muito justificado utilizar o formocresol. Então, vamos optar por utilizar o hidróxido de cálcio. Então, utiliza ele quando não instrumentou o canal reticular ou em caso de necrose pulpar, ok? Terceiro, o paramonoclorofenal canforado, o clorofenol. Geralmente vai utilizar esse associado à pasta de hidróxido de cálcio. Ele é um citotóxico potente, mas tem pouco efeito sobre anaeróbios estritos. Então, ao contrário do que a gente viu anteriormente, esse vai ter um poder menos efetivo sobre anaeróbicos. Ele vai ser semelhante ao formocresol, ele vai ter uma ação discreta de volatização, só que, ao contrário do formocresol, ele vai ter uma ação por contato. Então, precisa que ter um contato com a parede do canal. Então, como ele tem um íntimo contato com a parede do canal, ele pode ser misturado com o hidróxido de cálcio. Ele não vai agir na presença de matéria orgânica, polpa, então precisa que o canal esteja instrumentado, esteja limpo, sem resto pulpar. Ele é utilizado mais em canais necrosados, pois vai ter uma atividade antimicrobiana e também canais que estão instrumentados. O último que a gente vai abordar é o corticosteroide e antibiótico. Então, esse é uma associação de dois medicamentos, o ostoporin, que é composto por hidrocortisona, sulfato de neomicina e sulfato de polimixina, e pelo maxitrol, que é composto por dexametasona, sulfato de neomicina e sulfato de polimixina B. Então, o ostoporin, ele é um medicamento, né, utilizado geralmente para o ouvido, e o maxitrol para o olho. A composição deles vai ser parecida porque eles vão ter corticosteroide e um vai ter um antibiótico. Então, a diferença entre esses dois é que o corticosteroide do ostoporin, ele vai ter a hidrocortisona, né, hidrocortisona, e o corticosteroide do maxitrol vai ser a dexametasona. Então, isso vai fazer com que haja uma maior ação dessas duas substâncias, né, de ter corticosteroides, e eles vão ser utilizados em casos de polpa viva. Então, a gente viu, né, que a gente vai evitar utilizá-los em caso de polpa viva, mas quando precisa utilizar, opta por esses medicamentos. Então, o ostoporin e o maxitrol, eles precisam de uma ação anti-inflamatória e a gente não utiliza eles em casos de necrose pulpar, porque a ação antibacteriana deles é muito fraca, então ele não vai agir bem sobre algumas bactérias anaeróbicas estritas. Aí a gente pode optar por um dos medicamentos que a gente viu anteriormente. E ele tem uma atividade antimicrobiana quando há presença de oxigênio. Gente, essa foi a nossa aula, espero muito que vocês tenham entendido. Se não entenderem, deixem nos comentários a sua dúvida ou mandem pra gente através das nossas redes sociais, Instagram e o nosso e-mail. Então não deixem de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo se você gostou. É isso, muito obrigada por ter assistido até aqui e valeu!